Pessoal, esse vídeo aqui não é sobre quem está certo ou errado, é para demonstrar que o modelo adotado no Brasil para definir se um droninho do tipo Mini de uso recreativo precisa ser registrado ou não é praticamente impossível de ser validado. Vamos começar. Aqui no Brasil não colou esse negócio porque a legislação é diferente e acaba considerando pesa mais de 50 gramas, tem que registrar de qualquer jeito. O peso de 249 gramas que você não precisa registrar na ANAC. Ele acabou sendo enquadrado como um drone que você precisava cadastrar ele, homologar tudo. O que é considerado na legislação é o peso máximo de decolagem e não o peso do drone. Ele pesa menos de 249 gramas, o que dispensa a necessidade de você registrar ele. A galera fala que 249 gramas não precisa, mas precisa sim. Precisa ali do registro da ANAC e também precisa da autorização em voo do DCE. No Canadá, ele não precisa de registro nem de licença da Transport Canada e no Brasil, ele não precisa ser registrado com a ANAC. Quando a gente pensa nessa questão aí dos 249 gramas da linha Mini, da DJI, de outras marcas também, pode parecer que isso aí é um assunto que já tenha sido debatido a exaustão, que esteja tudo claro, mas como a gente viu nesses vídeos aí, a coisa não é bem assim. Eu usei o Leon porque o Leon é um trator quando se trata de visualizações. Se ele fizer um tutorial de como cortar as unhas dos pés, dá 500 mil views. E novamente eu vou dizer, muito provavelmente não é culpa dele, ele provavelmente foi brifado a falar isso. De qualquer forma, o intuito desse vídeo não é esse, o intuito desse vídeo aqui é falar por que essa lei aqui no Brasil, que diz que drones dessa categoria de 249 gramas precisam de registro, precisa ser revista. Por que essa é uma lei inexequível, ou seja, uma lei praticamente impossível de fiscalizar. Pessoal, o Drone Mundo Brasil ele está em uma espécie de shadow ban. Não de visualizações de vídeos, visualizações vão muito bem. No entanto, o número de inscritos ele simplesmente congelou. É engraçado, né? O canal chegou a 205 mil inscritos, 206, num segmento em que dificilmente os canais passam aí de 10 mil inscritos, ou seja, algum mérito houve. E o canal hoje, ele é basicamente muito melhor em termos de estrutura, em termos de conteúdo, do que ele era há tempos atrás. Então é uma coisa que não faz muito sentido. Então, por favor, eu queria pedir para vocês que considerassem conferir a inscrição de vocês. Não vai fazer muita diferença para ti, mas para mim vai fazer uma diferença absurda, tá bom, pessoal? Vamos então agora pro vídeo. Todos esses drones aí que a gente pode comprar e brincar voando por aí são considerados drones classe 3, que são drones que vão desde os 250 gramas até 25 quilos. Acima de 25 quilos tem os classe 2 e acima do classe 2 ainda tem a classe 1. E conforme essa escala vai subindo, o número de exigências para que esses drones sejam operados vai crescendo. Então, tendo dito isso, esses drones aqui, eles são drones classe 3. No entanto, existe um conceito que é utilizado mundialmente de drones sub 250. Não por acaso a DJI criou essa linha aqui, que depois foi copiada por outras marcas, como a Hubsan, a Autel, a Fimi, a Potensic, que agora entrou também com um dronezinho sub 250, e esse aí não precisa fazer solicitação de voo de verdade. Eu vou explicar o motivo para vocês. Só que antes eu quero finalmente explicar para vocês por que essa categoria de drones aqui, que em tantos países tu não precisa registrar, tu não precisa solicitar voo, é considerado um brinquedo, como o próprio Leon explica nesse vídeo dele aí. Não é uma coisa do nada, foram feitos estudos científicos mostrando que o risco dele é muito baixo. Aqui no Brasil, ao contrário de todos esses países, optou-se por se basear em uma minúcia para que esse drone aqui não fosse considerado um brinquedo. Por que isso é um problema? Por que isso é uma lei impossível de ser fiscalizada? Deixa ali no fundo ali, eu vou pegar um outro droninho para mostrar para vocês. Esse aqui é o Potensic Atom, um drone muito semelhante a um Mini 3, por exemplo, também filma em 4K, também tem características muito boas e também é um drone sub 250. Por que esse drone aqui eu não preciso registrar, eu não preciso solicitar voo, mas o Mini 4, Mini 3, Mini 2, Mavic Mini eu preciso? Simplesmente porque no caso da Potensic, eles não vendem nenhum tipo de acessório oficial, eles não vendem bateria plus, eles não vendem nada que faça com que o peso dele ultrapasse 250 gramas. Isso significa que eu posso pegar esse drone aqui, tirar da caixa e simplesmente sair voando por aí. Ninguém tem que me encher o saco. Claro, tem que cuidar para não encher o saco dos outros também. Entenderam isso, pessoal?
Então agora vamos pensar numa situação hipotética. A DJI em algum momento aí, em breve, vai lançar um dronezinho chamado Mini 5, né? Pela lógica, é grande a chance disso acontecer. Digamos então que ela faça o lançamento desse drone, ele seja um pouco diferente, as baterias não são compatíveis, protetores de hélice não são compatíveis, de modo que qualquer acessório atual não seja compatível com ele. Aí tu compra o teu Mini 5 lá na Fly Pro, entra no site da DJI e não tem nada de acessório, não tem protetor de hélice, não tem bateria plus, não tem filtro, não tem nada de acessório. Esse é um drone sub-250. Aí, sei lá, um mês depois, tu vê a previsão do tempo, vê que vai estar um solzão bonito, marca com teus amigos de voar, e enquanto tu tá lá voando, a DJI resolve lançar um monte de acessório para ele, protetores de hélice, filtros ND, extensores de pezinho, um monte de coisa. Bota também uma bateria plus lá, super gigantesca, de modo que quando equipado com qualquer um desses acessórios, o peso dele passa de 250 gramas. Então olha que situação curiosa que se cria aí. Tu pegou o teu drone, tu saiu para voar, tu decolou com ele até a metade do teu voo. Tu não estava infringindo lei nenhuma. A partir do momento em que a DJI colocou à venda esses acessórios, tu passou a ser um infrator. E por que isso acontece? Porque na aviação convencional, eu não sou um grande especialista em aviação, mas eu imagino que quando uma fabricante, uma Boeing, uma Embraer, uma Airbus, coloca à venda um novo modelo de aeronave, deve ser exigida uma documentação infinita lá, onde consta o peso máximo de decolagem da aeronave, assim como tudo que é tipo de acessório que pode ser encaixado no negócio. Ou seja, eles não podem simplesmente colocaram lá para funcionar um novo modelo de Airbus e na semana seguinte eles resolveram colocar na loja online deles protetores de alguma coisa para vender. E aí as pessoas então vão lá na loja online comprar e instalar nos seus aviões. Não é assim que funciona. Mas é a mesma lógica que está sendo aplicada para os drones, onde a fabricante ela pode lançar o drone numa semana e 6 meses depois, quando todo mundo já entendeu que não tem acessório, que o drone é um sub-250 mesmo, eles vão lá e pimba, lançam um acessório que faz o peso máximo de decolagem dele passar dos 250 gramas. Não dá, pessoal, não faz sentido nenhum. Existem coisas que tu consegue transpor, tu não precisa, toda vez que é criado um novo tipo de aeronave, no caso agora os drones, tu não precisa criar todas as leis novas. Tem muitas que são aproveitadas, mas nem todas dá, e essa com certeza não dá. Só que calma que a coisa fica um pouco mais esquisita, tem uma outra situação ainda mais louca que acontece aí devido a essa nossa lei. Obviamente que esse drone é vendido mundialmente. Eu sei que em todos os países da Europa, que são regidos lá pelas normas da EASA, e também alguns outros países, o Japão, por exemplo, para que esse lance aí de que os acessórios oficiais lançados pela marca influenciam ali no PMD e tudo mais tenha validade, esses acessórios eles precisam ser vendidos no país. Por esse motivo que, por exemplo, quando o primeiro Mavic Mini foi lançado no Japão, a bateria que vinha com ele era menor, para que ao invés de pesar 249 gramas, ele pesasse 199 gramas, porque lá a lei não é 250 gramas, é 200 gramas, é 199. Então, apesar de ter uma bateria maior compatível com ele à venda, essa bateria não é vendida no Japão. Então, lá o Mavic Mini era considerado um drone sub-200 e eles podiam voar sem grandes problemas. A mesma coisa acontece na Europa, onde para evitar problemas, a bateria Plus não era vendida lá, e aí então o peso do drone ele não passava de 250 gramas e eles também podiam voar tranquilamente. Já aqui no Brasil isso não acontece. Digamos que a DJI lançasse o Mini 5 e aqui no Brasil viesse unicamente uma versão com o drone, sem acessório nenhum, sem bateria plus nem nada, de modo que ele não tivesse então nenhum acessório que pudesse aumentar o peso dele na hora da decolagem. Pois bem, ainda assim, caso esse acessório estivesse disponível para venda, digamos assim na Best Buy, ou na BH Fotos, ou então no Paraguai, isso significa que, segundo a fabricante, esse modelo aqui é compatível com esses acessórios e, portanto, ele não é um drone sub-250. Qual é que é o problema? O que deixa isso uma coisa tão louca assim? É que nada impede que a DJI ou qualquer fabricante lance um drone sub-250 e não venda acessório nenhum para ele, a não ser na Índia. É o mesmo drone no mundo todo, mas na Índia lá tem um acessório que quando tu instala faz o drone ficar com, sei lá, 280 gramas. Aí eu te pergunto, como é que tu vai fiscalizar um negócio desses? Eu vou estar voando, eu vou ser abordado, vou argumentar dizendo que o meu drone não possui nenhum tipo de acessório, que ele de fato é um 250, não preciso registrar, não preciso nada. O fiscal não acredita, vai fazer uma averiguação e aí descobre que lá nas lojas DJI da Índia existe lá um acessório, de modo que o meu drone não é sub-250 como eu pensava. E olha que a gente está falando só de DJI, porque hoje, como eu já falei, existe não
uma marca, mas diversas marcas que têm seus drones sub-250, que tem várias gerações desses drones, e cada geração pode ou não ter acessórios, que por sua vez podem ou não fazer o peso máximo de decolagem dele superar os 250 gramas. E agora, para finalizar esse vídeo, o último probleminha, que é a confusão. Vejam, por exemplo, esse e-mail enviado pelo André da Flypro, que é uma das maiores revendas DJI do Brasil, para a ouvidoria da ANAC, perguntando especificamente se o modelo Mini 4 Pro precisava de registro ou não. Vejam a confusão na resposta. Em atenção à sua manifestação, informamos que a classificação do drone deve ser considerando a sua configuração mais restritiva para uso. Se tivesse acabado aqui, a resposta estaria clara e objetiva: tem que registrar. Mas ela continua: se eventualmente ele vai ser usado com a proteção para hélice ou qualquer outro dispositivo que aumente sua massa para um valor acima de 250 gramas, então ele deve ser classificado na classe 3. Ué, mas então se eu não pretendo usar eventualmente o meu Mini 4 Pro com protetores de hélices, por exemplo, eu não preciso registrar? O primeiro parágrafo diz que sim e o segundo diz que não. Para tentar entender melhor isso, o André mandou esse outro e-mail. Em resposta, a ANAC confirmou a informação com todas as palavras. Em atenção à sua manifestação, informamos que o seu entendimento está correto. Novamente, se tivesse parado aqui, estaria explicado, apesar de contrariar o primeiro parágrafo do e-mail anterior. Mas olha a confusão que se segue. Se a aeronave possui um PMD de 249 gramas e não será acoplado nenhum dispositivo que aumente sua massa, então esse drone não precisa ser cadastrado no CISANT. Ao que me consta, o conceito de PMD já envolve o peso do drone com os seus eventuais acessórios opcionais. Então, se o PMD dele é 249 gramas, por definição qualquer dispositivo que esteja nele já está dentro desse peso, ou então o PMD dele não é esse. Então, no ato heróico, onde 99% dos mortais já teria desistido e saído para voar, o André tentou uma última vez obter uma resposta que, convenhamos, seria digna de um simples sim ou não. No entanto, eles insistem que uma aeronave com PMD de 249 gramas poderia ter o seu PMD aumentado, e assim termina a nossa história sem um final feliz. Então é por isso, pessoal, que eu iniciei esse vídeo dizendo que eu não queria convencer vocês de que isso aqui não é um drone sub-250, como de fato não é hoje. Eu queria levantar aqui uma questão de que essa é uma lei extremamente burocrática, extremamente difícil de se fazer valer, e que, segundo os estudos que foram feitos aí no resto do mundo, que mostram que é um equipamento com baixo potencial de causar acidentes graves, não traz benefício praticamente nenhum pra gente. Até porque existe um outro ponto que eu acho que é muito bom ser lembrado. As regras de drone, não só no Brasil, como em todo o mundo, elas ainda são uma novidade. As pessoas, na sua grande maioria, não estão familiarizadas com o fato de que elas existem, mas isso não impede elas de comprarem drones. Então, apesar de estar crescendo o número de pessoas que sabem que essas leis existem, a verdade é que a grande maioria das pessoas que voa do jeito que quer, sem registrar, sem solicitar voo, sem fazer absolutamente nada, e apesar disso, não existem acidentes. Eu não tenho essa estatística, mas eu acredito que a imensa maioria das pessoas que não conhecem nada sobre drones, sobre regras, acabam optando por comprar um droninho dessa categoria aqui, e não drones mais caros, como o Air 3, o Mavic 3. Enfim, o ganho fazendo essa mudança aí, pelo menos na minha opinião, seria muito grande. Tá bom, pessoal? Era só essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham entendido o recado. Espero que divulguem esse vídeo aqui. E também, né, quem estiver assistindo aí, que tiver o poder de fazer esse tipo de mudança, também, né, quando deitar a cabecinha no travesseiro, se aconselhe um pouquinho com ele. Isso, né, se talvez, não sei, alguma mudança nesse sentido já não tiver a caminho. Feito, pessoal, é isso aí então. Obrigado aí para quem assistiu até aqui. Se curtiu o vídeo, deixa aquele joinha, compartilha, ajuda muito aqui o canal. E como eu sempre digo no final dos meus vídeos, se Deus quiser, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.